A gente não pode virar algorítmico. A gente não pode virar algoritmo. O algoritmo O algoritmo. tem coração, não tem sentimento. Ai, meu Deus do céu, cara. Se nós seguir essa lógica, então a gente não pode andar de carro porque o cavalo tem um coração. E o verdadeiro transporte público tem que ser a cavalo, porque o motor é mecânico. Não é possível que esse cara fale isso sem ser cínico e ter uma estratégia por trás. Não é possível isso. Não tem visão social. Visão social. O algoritmo não tem visão social. O martelo tem visão social? A chave de fenda? A chave de fenda não tem sentimento social. A AI é uma ferramenta. As políticas econômicas dos grupos econômicos que desenvolvem AI e controlam AI não têm conexão com a AI em si mesma. Tudo que eles atribuem à AI como um problema já ocorria sem a AI. Tu pode ver, por exemplo, isso na época do Ronald Reagan. Não tinha AI. A AI vai destruir nossos serviços, nossos trabalhos. Todo mundo vai ser substituído por robô. Nos Estados Unidos tem um grupo de pessoas que pensa isso e está errado. Por quê? Porque eles não têm referência histórica deles mesmos. Porque os americanos sempre tiveram uma vida boa. Mas nós temos aqui, se tu quiser, a não ser que tu não queira enxergar. Tá? Nos anos 80, no mundo todo, surgiu o neoliberalismo. Que uns dizem que surgiu com Nixon. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram as bases de produção e transferiram para o terceiro mundo. Mais precisamente para o sul da Ásia. Tá? O sudoeste da Ásia. Então, para manter a mão de obra barata e destruir as bases produtivas internas dos países do oeste, porque eles estão fazendo um governo global, em parte tem um pessoal que está fazendo isso, em parte é só lucro, tá? Porque eu destruo a tua habilidade de fazer um sindicato, eu destruo isso aí, tá? Já era isso aí. É a esquerda que é apegada a essas porcarias, porque se eu sou dono o Brasil não controla nenhuma tecnologia global, o Brasil não controla nenhuma tendência global. Então eles pegam e transferiram nos anos 80 a base de produção americana para o sul da Ásia. Vários trabalhos foram destruídos. O que teve a AI com isso aí? Nada. Isso é uma tática corporativa capitalista. Não necessariamente capitalista também, porque o país capitalista transferiu sua base de produção para um país comunista, que é a China. A China alugou como um bando de cafetão a sua mão de obra. O Deng Xiaoping criou setores capitalistas com o mercado fascista controlado para vender a mão de obra, todo mundo sabe disso. A mão de obra foi vendida através do comunismo e vendida através do neoliberalismo, dá no mesmo. Porque aqueles golpes militares que ocorreram no terceiro mundo durante a Guerra Fria criaram as bases de barata mão de obra no terceiro mundo. No terceiro mundo teve o mesmo efeito que o próprio comunismo. Então a China vendeu a mão de obra deles para as indústrias entrarem no país. Então essa análise não é eles versus eles. É eles todos trabalhando juntos. São pessoas oligárquicas, instituições de poder trabalhando juntos. Deveria se discutir o quê? Como o Brasil se ajusta diante disso e tira vantagens disso para empoderar o seu povo e dar ao seu povo poder financeiro e poder de liberdade de expressão, porque não existe nada melhor que o Google. A prova disso é isso aqui. Tudo que o Lula está fazendo é atacar essas instituições de comunicação internacional. Isso não é bom, porque a China ela ataca, está errado também, mas a China tem as instituições deles. Está errado, tá? Mas eles têm. O Brasil é o pior dos dois mundos, porque o Brasil não tem as suas instituições e ataca as únicas que existem. Sabe, não estenda a mão para quem necessita mais. Sabe, o ser humano é isso, o ser humano nasceu para viver em comunidade. Não, eu não quero viver em comunidade. O ser humano nasceu para ser livre e ser o que ele quiser ser. O ser humano não viveu para ser tutelado por ninguém.
Isso aqui levou a gente para viver num mundo solito. A gente vive só com o celular da gente. Mas é coisa boa, tu quer que eu fique contigo? Eu prefiro ficar comigo do que ficar contigo. Já pensou tá nessas... O Lula gosta... Esse pessoal que é fanatizado por coletivismo, porque eles precisam dos outros. É pessoa que vive de afirmação externa. Quer dizer, tu consegue ser feliz sendo só tu, Lula? Porque se tu não conseguir ser feliz em si mesmo, tu não é feliz. Essa é a base do amor próprio. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como vocês amam a si mesmo. Quer dizer que a base do amor ao próximo é amar a si mesmo. Pessoas que não amam a si mesmo não conseguem ficarem sozinhas. A gente tem que trancar no quarto, não precisa de amigo. Que coisa boa. E a maioria dos amigos é umas merda mesmo. Essa história do grande amigo, quando tu fica pobre, quando o bicho pega, os amigos desaparecem. Eu tenho certeza que muita gente pode atestar isso. Faz parte da cultura popular entender essas coisas, né? O amigo, como é que é a expressão que o pessoal usa? Quando a bebida acaba, a amizade termina, não é isso que o pessoal fala? Num contexto o pessoal fala isso, no outro você fala quando termina o dinheiro, o casamento acaba. Isso está dentro do conhecimento popular. As pessoas sabem que muitas vezes a maioria dos amigos são só um bando interesseiro. Eles não querem dividir problema contigo, eles não estão nem aí para os teus problemas. Essa história do amigo que está sempre ali para você. Olha, se tu encontrar um amigo aqui e ali, tu é sortudo, porque a maioria não... A maioria acha que tem amigos. O que é uma amizade? A amizade é quando pessoas partilham um interesse comum. Isso é uma amizade. Então, por exemplo, aqui nesse canal, eu tenho interesse nesses assuntos que eu estou falando, e as pessoas que aqui assistem os vídeos também têm interesse nesses assuntos. Há uma amizade nesse interesse. É isso. Porque eu respeito os outros que não têm um interesse no que é postado aqui, o canal talvez também não cresça tanto. Agora, esse pessoal comunista, socialista, de esquerda, eles não respeitam o que os outros querem. O religioso também não. Ele diz assim, nós temos aqui um dogma e todos têm que crer nisso. E os que não creem nisso são do demônio. Porque o que o Lula está fazendo aqui não é diferente de um pastor maluco ou de um padre louco que está sempre usando esses assuntos para galvanizar crentes. E quando eles percebem que estão perdendo o poder coletivo que eles usam como moeda de barganha para obter mais poder, porque é para isso que serve o coletivo. O coletivo serve para ser cafetinado para eles extraírem poder. Tanto o padre faz isso, o papa faz isso, o pastor faz isso, o muçulmano faz isso, o judeu faz isso, o partidário faz isso. É isso que eles fazem. O coletivo para eles é o que o pessoal chama de massa de manobra. Idiota útil, esses termos banais, mas é um pouco mais abrangente e mais claro do que isso. É uma forma de se assentar e de construir poder. Ele está no Canadá, está na China, está na Irlanda. Sabe, às vezes está nossos amigos na porta de casa procurando a gente e a gente está no celular. E aí, que engraçado, as pessoas acham engraçado isso. E essas risadas é a risada da tietagem. E tem o Bolsonaro, fizeram isso com o Bolsonaro também. Tem esse culto ao cara. Como ele é engraçado. Será que eles são pago pra rir? Um tempo que você já saiu com o namorado. Meu Deus, como ninguém aguenta mais essa cafonice do Lula, cara. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais essa cafonice do Lula. Essas piadinhas dele, ninguém aguenta mais isso. E chega na mesa, cada um pega o celular e esquece um da cara do outro. É isso, né? Tem mais variantes. É isso. Então aqui o Lula contra a AI. A tradução desse discurso é que ele vai usar motivos para censurar todo mundo. Para destruir a economia digital. Só que a economia digital é o que dá vazão à pressão da crise econômica brasileira. É que nem quando eles taxaram aquelas blusinhas. Tudo que o Lula faz é responder a oligarquia que aperta todo mundo. Eu espero, e não sei, talvez, tá? Eu não sei se o pessoal do Bolsonaro... Porque se o pessoal do Bolsonaro for pró-Google, eu vou ter que apoiar o pessoal do Bolsonaro. Porque eles vão vender tudo mesmo.